Prancheta Basquete, o podcast que vai te ajudar a entender a parte tática do jogo com Danilo Castro e Vitor Camargo. Fala pessoal, beleza? Sou o Danilo Castro, estou aqui primeiro para agradecer vocês pelo apoio que vocês têm dado nesse início nosso de projeto e estamos super felizes com a resposta que nós estamos tendo. Prancheta Basquete está aí para discutir com vocês, para começar a trocar ideia com vocês sobre tudo que acontece no basquete nesse momento, playoffs de NBA e playoffs de Euroliga também. Mas hoje o foco é NBA. E para falar sobre isso eu quero apresentar aqui meu amigo, meu parceiro, minha voz, Vitor Camargo. Danilo, é um grande prazer estar aqui de novo com você, ainda mais que essa semana a gente atingiu marcas importantíssimas, hein? Importantíssimas, obrigado. Nosso podcast, Prancheta Basquete, se tornou número 1 de basquete na Apple Podcasts, está no top 10 de esportes do Spotify e estava até nas recomendações da semana do iTunes. Então, show, hein? 4 episódios, realmente a gente tem muito a agradecer a vocês que compartilharam, mostraram para os amigos, deram retweet no Twitter, qualquer coisinha já ajuda muito. Comentário que você deixa, uma avaliação que você faz, já faz toda a diferença e nisso a gente foi crescendo e agora parece que a gente está atingindo um público cada vez maior e dá mais motivação para a gente continuar fazendo isso aqui, né? Não, e vamos continuar. E para quem não conhece o Prancheta Basquete, esse nosso podcast ele tem como proposta tratar de basquete como um todo, então o Danilo falou que vai falar de Euroliga, daqui a pouco tem um pouco de NBB, NBA tá bombando, eventualmente basquete de seleção e tudo mais, e trazer isso por uma ótica um pouco tática, não necessariamente a coisa mais nerd do mundo, mas trazer um pouco além do que vai, do que tá em cima, na superfície, né? A gente mostrar o que tá por trás, tanto pela sua experiência de jogador, pela minha nerdice que passa tempo demais analisando coisas de basquete por gosto, né? E para você que tá ouvindo pelo YouTube, porque você encontra a gente em várias mídias. Pode encontrar a gente no Spotify, qualquer agregador de podcast, inclusive o podcast, e também no canal do Mestre Danilo no YouTube, que é Danilo-Basquete. E eu sei que muita gente deu feedback, galera do YouTube, falando que o som não tá tão bom, acho que nos agregadores está funcionando melhor. Estamos trabalhando já para melhorar isso, estamos aqui com o microfone aqui e já estamos fazendo o possível para que ele fique o mais redondinho, independente de onde você prefira escutar o seu podcast. Vitor, antes de você começar a entrar nos nossos temas, né, que nós vamos discutir, quero agradecer mais uma vez a Academia Competition, tá? Que é a nossa parceira nesse início de projeto. Sair daqui e jogar o basquete, inclusive. Exatamente, vamos sair daqui, nós vamos jogar basquete na Competition e a D14 Basquetebol também é um dos nossos apoiadores nesse projeto. É isso aí, muito bem colocado, né? Então vamos falar de basquete porque hoje a gente está gravando isso aqui na quarta-feira à noite, tem 4 jogos pela frente. Tem Heat e Bucks, Knicks e Cavs, Warriors e Kings, Lakers e Memphis. Uma situação, aliás, bizarra, né? Porque tem 3 times que estão 3-1 jogando sem mano de quadra. Então 3 times jogando em casa pela vida. Então essa promete, a gente também quer assistir. Então vamos começar. Nosso tema de hoje vai naturalmente falar dos playoffs. Já temos 3 séries já acabadas. Então vamos passar primeiro por elas, depois falar um pouco dessas séries em aberta. E a gente vai destacar aqui, hoje, um ponto diferencial que deu certo para esses times que avançaram e quais são os pontos diferenciais que podem fazer a diferença nas séries que ainda estão em aberto. E aí, como a gente está gravando na quarta e a gente vai escutar isso só depois, a gente vai fazer uma brincadeirinha com os jogos de hoje. Mas vamos chegar lá. Podemos começar então com os times que já passaram? Vamos lá. Eu acho que ninguém convenceu mais nessa primeira rodada do que o Philadelphia 76ers. Foi a única varrida dessa primeira rodada, varreu o Brooklyn Nets, ganhou o jogo 4 no Brooklyn sem Joel Embiid. Né? O Embiid teve uma lesão no joelho, parece que não vai ficar de fora dos playoffs, mas foi poupado, talvez ainda não seja em condição de jogo, então conseguiram ganhar, acabar a série cedo, mais descanso para o Embiid, mais descanso para o time. E aí eu te pergunto, nessa varrida, qual foi o atributo de jogo que você mais gostou, ou do Sixers ou do Nets, e um ponto negativo, taticamente falando, dessa série? Cara, foi uma varrida tão rápida, né? E eu vou ser bem rápido também nesse meu comentário.
O Nets ele se desfez 2, 3 vezes dentro da mesma temporada, não tinha muito o que esperar dessa equipe. Vamos lembrar, ele começou com o Steve Nash. Steve Nash foi varrido da equipe, depois foi saindo o Kyrie Irving, depois saiu o Kevin Durant, e foram chegando atletas. E essa é a versão do Cliff Notes, porque o Kyrie Irving foi suspenso, exatamente. voltou, Durant machucou, voltou, foram trocados, então foi um caos esse ano. Então, falando de um aspecto técnico, é a equipe que eu gostaria de pegar. Né? De todas as equipes do playoff, é a equipe que eu gostaria de pegar. Porque aquilo ali ainda não estava entrosado. Eu não vou dizer que estava uma bagunça, mas ainda não estava entrosado. Uma equipe que eu achava no decorrer da temporada, por tudo que aconteceu, que sequer se classificaria entre as 8, poderia perder ali no play-in, alguma coisa assim. E eu acho que se eles tivessem caído do play-in, eles estavam em risco. Exatamente. E era a minha aposta, mas eles tinham ali alguma gordura, a Conferência Leste, convenhamos. O Michael Bridges jogou muito bem, os jogadores são bons. É que ele é um time que não faz sentido. E tudo bem, porque ele não foi feito pra ter sentido. Isso aí é o terrão arrasado que sobrou. Mas ele foi feito pra tentar ofuscar o outro de Nova York, né? E por enquanto, vem sendo a grande, como a gente diz ali na Band, né? Vem sendo a grande brincadeira, né? De Nova York, porque é uma equipe que não consegue construir uma base sólida, né? Não consegue alicerçar aquilo que ela vai fazer para a temporada. Até conseguiu super estrelas, mas é um tipo de trabalho que eu particularmente não acredito. Acredito em base, ter jovens, ter jogadores medianos, você ter o Bridges, por exemplo, mas você ter ali um Kevin Durant mais velho, você ter boas escolhas de draft e você respeitar aqueles 2, 3, 4, às vezes até 5 anos de maturação para quando você chegar, você conseguir se sustentar no topo, Vitor. E é até engraçado, porque é um time que 2 vezes quase seguidas se queimou por tentar apressar um pouco, né? Fez aquela super troca pelo Paul Pierce, pelo Kevin Garnett para montar um super time, não deu em nada, acho que ganhou uma série de playoff contra o Bulls sem Derrick Rose. Aí as escolhas que mandaram para Boston viraram Jaylen Brown, Jason Tatum. E aí agora trocou tudo pelo Durant, trocou tudo pelo Kyrie. No caso, não trocou porque foram free agents, mas trocou pelo Harden, né? Então é um time que se movimentou, tinha um elenco, se montou muito para acomodar as estrelas e aí deu tudo errado, teve que trocar de novo. Então essa questão da cultura, acho que eles vão ter que recomeçar. A gente falou aqui do Brooklyn Nets, né? E não falou um pouco do vencedor. Acho que vai ter um tempo para descansar agora, vai ter um tempo para ver como está o Embiid, para o Harden, para o Doc Rivers colocar o seu... Eu estou rindo aqui, mas não é nada contra o Doc, não. Gosto dele. Mas para ele colocar o seu sistema tático, fazer suas avaliações, todo o seu corpo técnico ali, porque vai vir uma semifinal quente ali de qualquer forma, hein? E é um ponto até engraçado, que a gente ia citar um ponto positivo e um ponto negativo. Eu acho que os dois são meio que a mesma coisa para mim, porque é a forma como o Nets tentou defender os Sixers e o Joel Embiid, que é o MVP da liga. Ou vai ser, não é oficial, mas vai ser. Que no começo eu não estava gostando da forma que eles estavam defendendo, que era dobra a marcação toda vez que o Embiid pega na bola, obriga ele a passar a bola e obriga o resto do time a vencer. E eu acho meio que o contrário. Eu acho que tem que obrigar o Embiid a fazer 60 pontos e deixar o resto do time frio. E eu não tinha gostado. E aí, agora acabando a série, foi uma varrida, então não dá pra falar que deu certo a estratégia. Mas quando você olha em termos de tipo de jogada que eles forçaram os Sixers a fazer, então o time que mais bate lance livre na liga quase não bateu lance livre, você tirou completamente os Sixers da zona de conforto e falta talento para você levar isso até o final, tanto defensivo como ofensivo. Não conseguia pegar rebote, né? Tinha dificuldade no ataque, gerava um pouco de contra-ataque. Eu me pergunto se ele não criou não somente o caminho das pedras, mas uma base para o próximo time que vier enfrentar os Sixers, que pode ser Boston, pode ser Atlanta, possivelmente Boston, com mais talento, se ele vai aproveitar isso como um primeiro passo. Eles fizeram isso, deu certo, como é que a gente compõe em cima disso? Normalmente você enxerga isso sim, mas tanto Boston, que eu ainda acredito e acho que vai passar, como Atlanta, quando chegar a época dos Sixers, já tem também seu plano de voo ali totalmente definido, né? Não que o que aconteceu com o Brooklyn Nets vá, porque são muitos jogadores também, né? Você está falando de algumas super estrelas aí, principalmente do Boston Celtics, que não é o assunto agora, mas que
Eu vou xingar bastante ainda. Eu falei que vem vencendo, mas perdeu o último jogo de uma forma inesperada. E com, por exemplo, o Al-Horford sem pontuar muito, fazendo só aquele outro trabalho. Mas enfim, não é o assunto agora que a gente vai falar, mas cria sim um espaço para outras equipes observar. Lá deu certo ali. Agora você precisa ver se você tem as mesmas peças, né? E na NBA, eu sempre falo isso, cada vez mais os playoffs e a temporada regular são coisas totalmente diferentes e separadas. Sim. O que funciona em um não funciona necessariamente no outro e vice-versa. E cada vez mais a impressão que dá é que esses times que sabem que eles são favoritos e que sabem que vão bem, não necessariamente eles levam com a barriga a temporada regular, mas eles não mostram todas as armas, eles guardam algumas coisas, e nos playoffs eles começam a mostrar. E eu acho que o máximo que você puder pegar de informação dos playoffs, vendo o time jogar em outras séries, melhor. Então o Sixers foi defendido de uma forma pelo Nets que deu certo em termos de tirar o Sixers do seu jogo, não deu tão certo em outras coisas, e pelo menos Boston agora tem uma informação nova para como montar o plano de jogo, ou Atlanta, se for o caso. E curiosamente o que eu gostei da série foi justamente que eu achei que o Sixers se adaptou bem. Talvez tenha sido tirado um pouco fácil demais do seu jogo, mas isso feito, Tyrese Maxey, que teve uma temporada irregular, eu achei que teve uma primeira série muito boa. Quem teve uma série muito boa, foi o Tobias Harris. Então você, por um lado, você foi obrigado a sair da sua zona de conforto mais fácil do que eu gostaria, então isso me preocupa um pouco, que é o negativo. E o lado positivo é justamente que, mesmo para quem saiu da zona de conforto, eles conseguiram acionar outras armas. E é uma coisa que às vezes eu senti um pouco de falta nesse time nos últimos anos ao redor do Embiid, especialmente com o Ben Simmons chegando nos playoffs e meio que desaparecendo, que é assim, beleza, se o Embiid não tá fazendo muito ponto, a gente sofre para pontuar, a gente sofre para criar. E agora eles conseguiram criar, conseguiram pontuar e conseguiram varrer a série com isso. Eu achei... de novo, o Nets não é o melhor parâmetro para falar, não, agora eles resolveram os problemas que não, calma. Mas, dadas as dificuldades que esse time já teve no passado, eu achei que foi uma pequena primeira mostra de maturidade que me dá um certo otimismo dos playoffs. Então eu acho que tem os prós e os contras dentro do mesmo aspecto tático. Você sabe que quando você fala que o Nets não é o melhor parâmetro, eu concordo com você. Mas eu tô vindo, para quem não sabe, de um jogo de Euroliga no Band Sports que a gente fez agora, e eu escutei uma declaração do Bart Socas, técnico do Olympiacos, que foi o primeiro colocado na Euroliga, e é o primeiro contra o oitavo, né? Fenerbahçe e Olympiacos. Falamos muito disso no episódio 3, volta lá pra assistir. E ele falou uma frase que cabe em qualquer meio de basquete, seja o amador, a NBA, que é a melhor liga que nós temos no planeta de basquetebol. Se você está ali entre os 8, você tem seu mérito. Você está pegando o oitavo, opa, para chegar em oitavo, você teve o seu mérito. Então, foi mais fácil pela forma com que o Philadelphia se preparou e encarou esse playoff, que era para chegar e não deixar dúvida, certo? E eu sei que vocês têm que estar sentindo um pouquinho de cheiro de sangue nessa altura. O Bucks está perdendo 3-1, talvez já tenha acabado a série, ou talvez já tenha... Complicou bem a vida. Para Miami, mas está complicado, pode ser eliminado, ou pelo menos está mostrando fragilidade. Boston mostrou bastante fragilidade no jogo 2, jogo 5 contra Atlanta, vamos falar daqui a pouco. Estou falando dos primeiros, o Memphis e o Sacramento também estão começando a rodar. Né? Então, pra mim, o Sixers é um time que tem que estar olhando assim, olha, esse leste, que era uma disputa basicamente de 3 times, tá 3-1, né? Tá perdendo 3-1. Outro acabou de tomar uma viradaça de Atlanta e tá mostrando uma imaturidade preocupante. Talvez esse seja o nosso ano. Do outro lado, quem é o favorito? Não sei. Então, é um time que, obviamente, a lesão do Embiid é uma grande pena, a gente não sabe exatamente... Parece que ele vai conseguir jogar, mas vai jogar um pouco no sacrifício. Vamos ver exatamente o que significa isso na prática, mas é um time que tem que estar olhando e falando, olha, essa é a minha oportunidade. Porque... Mas te cortando um pouco, você não sabe quem é o favorito do outro lado? Você vai falar que é o Lakers. Não. Não é o Lakers? Não. É o Phoenix Suns. Eu acho que entregaram no colo do Kevin Durant esse título aí, o primeiro título do Chris Paul agora. Mas enfim, né? Vamos falar deles em um minutinho. Eu queria falar um último ponto que é... Eu esqueci qual era o meu último ponto. Tudo bem, então vamos falar então do Phoenix Suns, que ganhou de 4-1 do Clippers. Clippers que jogou 2 jogos com o Kawhi. Kawhi perdeu o terceiro jogo, ficou naquele... será que talvez ele jogue, talvez não jogue. E hoje, que já acabou a série, foi revelado que na verdade ele teve um rompimento no menisco. Então ele não ia jogar de qualquer jeito. E ficou fazendo um pouco esse joguinho de cena que, por um lado, você até entende a parte de... Por outro lado... Falta de transparência, até numa época onde apostas, por exemplo, estão assumindo um papel muito grande, você não colocar essa informação, você cria problemas. Sim. Então, isso vai dar um pano para outra discussão. E
Mas o Clippers fez uma série dura até. O 4-1 eu acho que não Honesta. traduz o quão difícil foi essa série pro Phoenix Honesta, Suns. gostei muito da redenção do Westbrook, principalmente. Muito bacana, também foi uma história muito legal. Uma história muito bacana, embora os números ali você vê 17 ou 19-3 e tal, mas é mais a forma com que ele vestiu a camisa, pegou a liderança dessa equipe quando o Kawhi não estava. Kawhi monstruoso naqueles primeiros jogos. Absurdo que ele jogou nesse jogo. Acredito que a série seria bem mais longa com o Clippers completo, mas isso não aconteceu. E depois sem o Kawhi, a hora que machucou, que foi colocado que ele não jogaria, Já estava sem Paul George? já estava sem o Paul George, né? Então ali você já sabia que não ia passar. E aí eles jogariam ali pela honra, pela camisa, por ter ido bem, talvez por mais um ano ou 2 ou 3, uma renovação de contrato, por deixar uma boa impressão. E acho que foi isso que aconteceu. Acho que enfrentou uma equipe muito bem postada, com Devin Booker numa condição monstruosa. Então hoje, e até gostaria dos comentários, deixa aí pra gente, quem é o cara do Phoenix Suns? É o Kevin Durant ou é o Devin Booker? Porque se você tiver o Durant como um segundo ou válvula de escape ali, esse time fica extremamente monstruoso. O melhor jogador é o Durant. A gente sabe que ele é o melhor Sim. jogador. Mas o cara do time, É o Devin Armani Booker. Alguém falou hoje, não vou lembrar quem foi, falando no Twitter, falou que ele teve um jogo suave. Eu gostei dessa expressão, suave. Em inglês seria smooth, mas o jogo dele é tão preciso. Sim. Você sabe que ele vai pro arremesso, você sabe o que ele vai fazer, mas ele faz no ritmo dele. Tudo bem, só não pode estar o Luka na frente dele, né? Não, tudo bem, tem limites. Mas é aquela coisa. Mas sou fã desse garoto, hein? Não, eu gosto muito e eu acho que ele tá... E o Suns, a gente até discutiu isso aqui antes dos playoffs, é um time que não jogou junto, com o Durant. É um time que não jogou junto. E a gente até falou que o Durant é um cara fácil de encaixar, porque ele não precisa dar bola o tempo todo, bom arremesso, bom na defesa, ele é um cara que encaixa. Além de encaixar, tem um armador extremamente experiente, Sim. que é muito um anel. Sim. Esse, Bom técnico. Esse cara, excelente técnico, mas o Chris Paul, ele domina o jogo. Ele deixa o jogo, ou está deixando, no ritmo que ele quer, no ritmo que é interessante para ele e para a equipe dele. Então, acho que com tudo isso, transforma, por isso você falou, o favorito do Oeste. Pelo que eu tô vendo, é lógico. Para mim, o Golden State é sempre uma equipe extremamente respeitável. O LeBron James, O Lakers respeitável. merece respeito. O Denver Nuggets, eu pus uma interrogação, a Band mostrou um jogo, eu não gostei Não muito gostei muito do que vi nos últimos 2 de jogos. como também. raspou ali com o Minnesota. Tava esperando Fez o 0-4. 4x1, fez o 4x1. Sim, Então, mas bom. não era para sofrer tanto. Também acho que não era pra jogo de sofrer 3 pontos, 4 pontos. Acho que poderia ir um pouco além. Agora, acho que o Phoenix Suns tá bem legal. Tem o Ayton, que é um cara O Ayton, o que jogo tá jogando bem também. tá jogando bem. Você tem o Chris Paul, né? Como eu disse, é um time aí que dá para apostar as fichas dele. E que nem no caso dos Sixers, eu vi meio que um lado positivo e negativo da mesma moeda. E o negativo é que eu achei que o Suns sofreu mais com o entrosamento do que eu achei que ia sofrer. A gente falou que tinha esse risco, mas a gente estava até que um pouco otimista porque jogadores que fazem sentido, uma parte já jogou junto. Eles querem ganhar, né? Eles querem então, por muito exemplo, ganhar. se eu tiver que abrir mão de alguns arremessos por Durant, Exato. ok, sem problema. E eu achei que o ataque do Suns em particular, a defesa eu meio que esperava. O ataque eu achei que ia ser um pouco mais automático. Eu achei que ele ficou um pouco mais estagnado do que eu esperava. Teve um pouco demais daquilo de minha vez, sua vez. Tinha jogada onde você tinha Booker fazendo uma jogada no canto com o Torrey Craig e o Durant ficava na zona morta. Tipo, bom, beleza, o Durant na zona morta vai espaçar a quadra, ninguém vai deixar o Durant livre. Exato. Mas você não quer ele parado, né? Você quer pelo menos ele se mexendo, fazendo um corta-luz. Eu achei que faltou mais disso. A impressão que eu tive é que eles começaram do jeito mais básico possível. Mas então, Vitor, você não acha que depende? Do quê? O Durant ali na zona morta, ninguém vai deixar. Então a ajuda não vai vir ali Sim. no meio do garrafão, ficar saindo voltando. Ela vai ficar ali. Porque se a bola for ali, ele vai matar. Claro, lógico. Às vezes não é legal você estar jogando um 2 contra 2, sendo que esses 2 contra 2 é o Booker que tá com a Claro. bola na mão, é um Chris Paul criando, é um Ayton rodando para dentro do garrafão, e o Durant ser em determinado momento do jogo. Esse acho que é o ponto. Ser a isca aqui para você, justamente como você disse, espaçar a quadra. Eu acho E depois o Booker e o Durant jogar,
Eu acho que foi o Monte que falou que o Monte Williams, técnico do Suns, que falou que o Duran é o disfarce mais caro da história do basquete. E obviamente você tem que usar isso a seu favor. Você não precisa do Duran sempre. Mas teve mais do que eu gostaria. Às vezes era menos do tipo assim, vamos deixar o Duran de disfarce quando a gente faz uma anotação, e era mais assim, deixa alguém se passar na quadra e dessa vez vai ser o Duran. E me pareceu um pouquinho mais... Sabe quando você vai jogar uma pelada e você não conhece as pessoas? Sim. E aí é um pouco tipo, você tem umas jogadas pra se conhecer, mas no fundo todo mundo volta pro seu mais confortável. Eu achei que teve um pouco de mais disso do que eu gostaria. Pode ser, mas também tem um outro aspecto tático bem interessante. O homem que marca o Duran normalmente é o melhor marcador da outra equipe. Verdade. Então você tirou ele do raio de ação e você tá pondo para jogar 2 contra 2 ou 3 contra 3, né? Porque o Duran vai ficar sozinho ali, você vai espaçar bem essa quadra, tirando o melhor defensor do outro lado da sua frente e você tendo atacantes ainda, um armador extremamente inteligente, um ala consistente com saídas e o pivô que é o Ayton que gira pra dentro. Que eu acho mais triste das lesões do Clippers. Porque são pouquíssimos os times que tem os jogadores pra colocar um cara de elite no Duran e um cara de elite no Booker. Sim. O Clippers saudável é um dos pouquíssimos times que tem. E a gente não viu. Né? Eu sei que talvez eu esteja me alongando aqui, mas a gente gosta muito desse duelo entre estrelas, né? Principalmente na mesma posição. E às vezes a gente não tem tanto quanto a gente gostaria. Por exemplo, a gente passou a carreira do Kobe e do LeBron falando, puta, final entre Kobe e LeBron nunca teve. Né? Duran e LeBron, a gente teve 2 finais consecutivas. Espetacular. 2 finais consecutivas. Espetacular. A gente não viu tanto o confronto Duran contra Kawhi. E esse era o confronto. E os 2 primeiros jogos... Eu sei que é um jogo de 5 pessoas, de cada lado 10, mas aquele 1 contra 1 é um nível tão alto, e os dois sabem que é um nível tão alto, e eles querem se mostrar naquilo, eles gostam do desafio. Tava tão legal ver esses dois jogando nos primeiros jogos. E eles sabem que dali eles puxam pra cima, pegando um pouco da minha experiência como ex-jogador. Então eu sempre soube que como armador, eu normalmente, 90% das vezes, eu dou o primeiro combate. Então veio o outro armador trazendo a bola, era até um outro basquete, o pivô não trazia a bola. Se você começa uma defesa forte, 3/4 da quadra ali, quem tá ali de trás, olhando para aquilo, o cara não fica miguelando, como a gente diz. O cara vai. Então você sabe isso como atleta. Então se você der esse primeiro, e eu usava isso muito, deixa eu dar o primeiro combate aqui forte, que eu sei que ali atrás os caras vão segurar, e eles ficam até com vergonha. Você fica até com vergonha na hora que você vê um cara marcando. E existe aquela competitividade que faz você se elevar um pouquinho mais. Sim. O Larry Bird sempre falava isso, que ele falava que a melhor temporada da carreira dele foi quando o Kevin McHale, que era o companheiro dele, teve a melhor temporada. Em parte porque eles se complementavam, mas em parte porque ele não queria deixar o McHale ser o cara do time. Ele precisou levantar o nível dele. E, obviamente, no caso é uma dinâmica diferente, porque são rivais, mas é aquela coisa, o Duran, um dos melhores de todos os tempos, Kawhi, um dos melhores de todos os tempos, os dois se enfrentando diretamente, se marcando, você sabe que os dois têm uma motivação a mais, isso eleva o resto do time. E mesmo quando o Kawhi não estava jogando, eu sentia esse tipo de vontade, esse tipo de energia no Clippers. E esse acho que foi o meu ponto positivo, que foi justamente assim, primeiro jogo, baita jogo, Kawhi, 38 pontos, se não me engano, carregou o time, Westbrook fazendo umas jogadas, jogaço. Jogo 2, não deu, mas também, de novo, o Kawhi jogou muito, defendeu bem o Durant. Jogo 3, sem Kawhi, sem Paul George, pro resto da série. Eu achei que o Clippers mostrou mais recurso do que eu esperaria. Eles souberam dar a bola na mão do Westbrook quando era pra dar, eles souberam atacar os pontos fracos, eles atacaram muito o Chris Paul na defesa, né? Eles conseguiram segurar defensivamente, é aquela coisa, a gente sabe que a gente não vai parar o Kevin Durant. Por que eu vou colocar um cara de 2 metros nele? Eu coloco um cara de 1,80 tentando roubar a bola, um armador tentando roubar a bola dele, obriga ele a arremessar. Ah, mas ele não vai conseguir contestar o arremesso. Quem consegue contestar o arremesso do Kevin Durant? Mas essa é o que a gente fazia com os caras quando jogava contra os caras. Você chegou a uma determinada ponto que você não pôs o seu melhor defensor com os caras. Eu vai fazer 40 pontos mesmo, vou pôr meu melhor, vai fazer 36. Vou tirar 4 pontos, então o melhor vai marcar o outro e tira os pontos. Exato. Do outro. E eu gostei de como eles fizeram isso. É muito complicado discutir o Clippers, porque a gente nunca conseguiu ver o Clippers saudável. A gente nunca viu o que esse time poderia ser. O único ano que eles ficaram saudáveis foi na bolha, que foi um colapso, mas era o primeiro ano em circunstâncias extremas. E o Clippers ele meio que foi obrigado a desenvolver uma identidade sem as estrelas. Uhum. E aí aquela coisa, quando as estrelas voltarem, elas vão se encaixar nessa identidade, porque teoricamente faz sentido, e a gente nunca conseguiu ver ou não. E mesmo sem as estrelas, eles voltaram a recuperar aquela identidade do small ball, 5 caras abertos, muita correria.
muita troca, trombada. Eu senti o Suns fisicamente muito incomodado. Não, teve que suar bastante, viu? Não E bateu foram lance jogos livre, fáceis, bateu sim. muito lance livre, teve esse lado, mas você via que eles estavam desconfortáveis com o nível de intensidade do outro time. E, de novo, dá aquela sensação de, putz, se os dois estrelas conseguirem ficar saudáveis, eles têm uma base muito boa. E eu gosto disso, especialmente porque o que você falou. Quando eles souberam que o Kawhi não ia jogar, você sabe que você não vai ganhar aquela série. Mas você ainda foi lá e jogou e deu trabalho e quase levou o jogo pro jogo 6. Nós tivemos o Powell, né? Norman Powell jogou muita bola. Muita bola e assumindo. Todo mundo sabia que esse cara é bom jogador. Né? Ele sempre... Mas ele nunca foi o cara das franquias. Se for, você tá ferrado de qualquer jeito. E se for, você tá ferrado. Mas ele entrando sempre deu muita conta do recado e assumiu ali um protagonismo que a gente sabe que tecnicamente ele tinha para dar. Agora, a minha pergunta pro Clippers, e nem é essa a discussão, é assim, você aposta mais um ano desse mesmo jeito? O que você tem que fazer aí? Porque já que não é a primeira vez que acontece, né? Então... Pra mim, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente vai discutir ainda muito isso futuramente, mas pra mim já tá um pouco naquele esquema Zion. Se ficar saudável, maravilha, perfeito, excelente. Você não pode mais planejar o seu time, o seu ano, o seu futuro com a premissa de que ele vai ficar saudável. Porque esse "se" começa com S maiúsculo. O S maiúsculo. O E já tá maiúsculo também, essa altura do campeonato. Perfeito. Bom, vamos então pra última série já resolvida, que foi o Denver Nuggets, ganhando também de 4-1, mais um 4-1 para cima do Wolves, que a gente já falou um pouco que deixou um certo gostinho amargo na boca, porque a gente... Não que o Wolves seja um time ruim, né? O Edwards está jogando muito bem, a gente sabe que... É o que você falou, tá nos 8, tem mérito. Tem estrela, né? Eu tô cortando porque eu fiz 2 jogos dele. Você fez. E assim, o Wolves é um time estranho. É um time esquisitíssimo. É um time estranho. Ele deu um all-in no Gobert, que na minha opinião não deu certo. Início de temporada, os dois bateram cabeça dentro do garrafão aberto. O Edwards, vocês lembram? Eles fizeram 14 pontos por jogo, 16 pontos. Ele começou a temporada engessado totalmente até achar o espaço dele. O time melhorou quando o Towns machucou e eles voltaram àquela identidade e o Ty em torno do Gobert. Perfeito. Isso quer dizer, os melhores momentos do Minnesota foram quando tinha apenas um dos homens altos. E o Gobert caçando o homem externo ali é uma grande brincadeira. E o Gobert, você vê que até para ele definir com a mão esquerda, quando ele não está muito próximo ao aro, não é um dos caras mais confiáveis. Mas ok, foi uma equipe que conseguiu arrancar um jogo do líder Denver Nuggets. Foi uma equipe que perdeu o jogo 5 de apenas 4 liderou pontos, 3 pontos, foi de 112 a 109, liderou uma boa parte do jogo, inclusive. E para mim o Anthony Edwards conseguiu uma superação muito grande, porque ele se achou durante a temporada. E fez o técnico entender também que, lógico, ele vai começar com os dois, o Towns abrindo para chutar. Eu acho que existem chutadores melhores que o Towns, se for para ele fazer essa função. Mas quando ele tinha apenas um dos homens grandes, gostei bastante dessa equipe do Minnesota, uma equipe que dá para ser construída daqui a uns 2, 3 anos, ficar ali no topo, se montar em cima do Edwards, que deu algumas declarações muito humildes, gostei demais da cabeça desse garoto, é uma das grandes estrelas da liga, viu? E o Edwards para mim foi um dos pontos fortes, o ponto negativo é aquilo que a gente já falou. O time é melhor ou com Towns ou com Gobert. Para ser a melhor versão possível desse time, você tem que fazer funcionar com os dois. Eu não vi o ano inteiro, não vi nesse playoffs. Para mim, os melhores momentos foi justamente quando nenhum dos dois era protagonista e o Edwards estava resolvendo. Sim, né? Sim. Então, eu esperava nesse momento de pressão, e não só de pressão, mas tinha um certo... Não totalmente, obviamente você sempre quer ganhar, mas tinha uma sensação um pouco, especialmente dos torcedores, assim, olha... Fiasco ia ser ficar fora dos playoffs. Salvamos a temporada, fomos pros playoffs. Estamos jogando com o dinheiro da casa. House money, como falam nos Estados Unidos. Vamos aprontar, vamos tentar uma coisa diferente. E eu não vi essa coisa diferente. Eu vi mais do mesmo, e o mesmo foi o Edwards sendo muito bom em muitos momentos. E o time sofrendo. Teve pequenos pontos positivos? Teve. Achei que o Nickeil Alexander-Walker, por exemplo, jogou bem. Né? Achei que teve momentos onde até o Taurean Prince jogou bem. Lembrando que esse time ainda está sem o Jaden McDaniels. E eles conseguiram tornar uma série competitiva depois do jogo 2, que eu não esperava que fosse. Eu achei que fosse uma barriga, inclusive. E isso foi bom. Mas, de novo... Falando do Denver, né? Falando do Denver, eu vou ser otimista. Não posso começar com o Você quer ser otimista? Eu vou começar com o ponto otimista do Denver. Então vai, começa você. Eu tô gostando do Michael Porter Jr.
Não foi bem ontem. Ontem não foi bem. Muito importantíssimo. Ele sempre foi o cara que ele é meio que o terceiro homem. Eu queria falar do Murray, que tá jogando muito bem. Terceiro homem, você coloca ele ou o Gordon? No Quarto homem. Conjunto da Tem obra. razão. Defesa-ataque. Tem razão, quarto homem. Jokic, Murray, Gordon, Porter. Mas justamente por ele ser talvez sobrequalificado para ser um quarto homem. Sim. E assim, a gente sabe que ele é um arremessador muito bom e a gente sabe que ele é um pouco limitado no resto. Não é um grande defensor, não é horrível. Mas Não é um grande defensor. Se ele não jogar, esse time não vai, viu? Mas eu acho que ele tá jogando mais do que simplesmente ser um bom arremessador. Ele tá usando muito bem a atenção que ele puxa como arremessador para atacar a cesta, para atacar closeout, para se movimentar sem a bola. Eu acho que essa é uma expansão do jogo dele que me agrada muito e que é o que você falou. O time precisa muito disso. Precisa. Se ele Precisa não jogar, muito esse time não anda. Vou um pouco mais além. Eu achei em alguns jogos e deu certo. Jamal Murray individualizando bastante, conseguindo, pontuando, mas, assim, acho que se ele jogar dessa maneira, numa série para 6, talvez 7 jogos, contra armadores melhores, não vai conseguir sustentar. E a gente falou uma coisa aqui também lá nos previews, que era o jogo A2 dele com o Jokic, que é muito bom. Que é muito bom. Se você tem essa arma fora da bola durante o jogo A2, e a gente falou do Gordon cortando pra cesta, Sim. você coloca o Porter usando a gravidade ao redor da linha de 3 pontos e atacando quando ele tem espaço, eleva o jogo A2, mesmo que ele não toque na bola, eleva esse jogo A2 a um outro nível. Não, sim, e nós estamos falando de 2 superestrelas, e agora o Jamal Murray já totalmente Adoro Jamal Murray. adaptado, recuperado da lesão, jogando com confiança, sem medo de levar alguma trombada, das trombadas ou das quedas. Então é um outro jogador. Mas achei que sofreu demais para passar contra o Minnesota. Também achei. O Não gosto que era deixou pra- na boca foi negativo. Não era para tanto. Acho que é um time bem melhor. Michael Maloney, baita técnico também. Gosto muito. Agregador, a equipe, cada um sabe o seu papel, e eu destaco muito o Aaron Gordon, que era uma super estrela do Orlando Magic, onde aprender a soltar, quero água, quero gelo, quero que passa pano na quadra, foi lá e aceitou ser o terceiro homem nessa equipe do Denver Nuggets. Então você vê que ele busca muito rebote ofensivo, ajuda, passa mais, defensivamente importantíssimo, e é uma equipe que para mim estava pronta, mas não me causou uma boa impressão. Então hoje eu não consigo te afirmar que Denver e Sacramento da Denver, Denver e Lakers da Denver, Denver e Phoenix Suns da Denver, não consigo te afirmar. Vou provocar. Eu pagaria para ver. Vou te provocar, posso? Pode, Se a claro. gente inverter a ordem dos jogos, esses 2 últimos jogos que o Denver jogou mal, fossem os 2 primeiros, e aí eles emendassem 3 vitórias seguidas, que nem foram os 3 primeiros jogos da série, você acha que você teria pensando diferente? Depende da forma com que jogasse. Como jogou nos 3 primeiros jogos? Eu sei que é diferente. Não, porque eu vejo assim. Como eu vou explicar explicando. A dependência que eles têm do Jokic, e não é nem do Jamal Murray. Jamal Murray pode fazer 25 ou 30 pontos, mas do Jokic e seus triplos duplos é muito maior até do que, por exemplo, o Lakers tem do Anthony Davis. Sim. Até porque o LeBron. Você consegue, acharam ali um Hashimura, que bem ou mal faz a dele, você tem algumas outras saídas. Então eu não sei o quanto esse aspecto físico vai pegar para o Nikola Jokic. E é uma coisa que me incomodou, você falou do Hachimura, o banco do Nuggets não tá ajudando como deveria. Perfeito. O Bruce Brown tá jogando muito bem. Fora ele, Você não tem confia mais no Christian Brown, que é calouro, Não. a gente entende. Jeff Green é o Jeff Green. Eu jogaria um pouco mais o Ish Smith, talvez o Reggie Jackson, mas eu não acho que você consegue ser campeão só com 5 jogadores, seus 5 titulares. Eu diria que é impossível. E então, ele tem 6, que eu coloco o Bruce Brown. Mas eu acho que ele tem que fazer mais um cara engrenar. Não sei se vai ser o Zeke Nnaji, não sei se vai ser o Ish Smith, Reggie Jackson. O Malone apertou muito a rotação. E eu entendo que você não pode perder o jogo 5, porque senão ele vai jogar o jogo 6 fora de casa, você se coloca numa situação chata, que nem aconteceu com o Boston. Eu acho que ele não pode deixar a rotação tão apertada assim. Esses caras precisam girar e ele precisa engrenar algum reserva. Especialmente perímetro. Nesse momento é o all-in, né? Você vai ou você racha. Ele vai apertar, ele vai querer ganhar jogo. Mas agora você vai ter que descobrir em tempo real contra o Em Suns. tempo real. Então é mais difícil. Bem mais Esse foi pra mim o maior ponto negativo da série. Mas também tem um outro lado, né? Eu não vejo, por exemplo,
Aí vamos pegar os confrontos individuais. O Chris Paul vai cansar correndo atrás do Jamal Murray. Eu sei que isso é uma coisa idiota de se falar, mas a impressão que eu tenho é que os dois times são um matchup ruim um pro outro. Muito ruim. Um pro outro, tipo, os dois são ruins. Eu ia te falar é lógico, o Jokic e o Ayton. Eu gosto muito do Ayton, mas aí você não dá saída. Acho que o Kevin Durant e Aaron Gordon. Tô pondo esses ok pro Durant, mas o Gordon não é um cara que você pode desligar dele. É um cara que vai te causar problemas. E você tem o Devin Booker ali sobrando um pouco com o Porter Jr., o Durant e Porter Jr. Eu acho que ele vai botar o Caldwell Pope no Booker. Pode ser o KCP. E ele escondeu o Jamal Murray. E eu acho que ele vai botar o Porter... Obviamente, a coisa lógica de se fazer é colocar o Gordon no Durant. Eu acho que ele vai colocar o Porter pelo que a gente estava falando Ou sobre... você tem essas duas, né? Vamos trocando Eles um vão pouquinho. mudar. Eles vão botar o Brown mais em quadro para marcar também Mas o sua Chris fala Paul. foi perfeita. São encontros ali problemáticos Dos dois lados. Dois lados. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser essa série. Vamos ver como os técnicos vão trabalhar. Também. São dois baita técnicos. Gosto muito dos dois. Um já foi o técnico do ano, eu acho que o Malone não foi, mas tá sempre também nas cabeças. Bom, vamos falar então das séries que estão em aberto agora. Vamos começar com o que o Renan tá louco pra ver aqui, nosso produtor, que sou eu ficando puto da vida com o Boston Celtics. Então vamos lá, pode começar. Mestre, então, pra quem tá morando numa caverna, Boston Celtics 3-1, jogando em casa o jogo 5 pra fechar a série. DeJounte Murray, segundo melhor jogador do Hawks, suspenso por dar um encontrão no juiz. O time liderava por 13 pontos no quarto período, por 10 pontos faltando 5 minutos e conseguiu tomar a virada. Faltando 5 minutos, 10 pontos. A esse ponto, o Celtics estava conseguindo o que queria. Atacava a cesta, atacava o Trae Young na defesa, conseguia mismatch, conseguia chegar no aro como queria, conseguia rodar a bola para conseguir bola de 3 livre. A partir desse ponto, 10 pontos, 5 minutos. Das 3 posses seguintes do Celtics. Primeiro, dribla a bola por 20 segundos para gastar o relógio, arremesso contestado erra. Segunda, dribla, gasta o relógio até os últimos segundos, arremesso contestado erra. Turnover, dribla o relógio, arremesso contestado erra, pegou o rebote de ataque, fez a cesta no rebote, beleza? Turnover. Em 6 posses, 3 turnovers, 3 arremessos contestados. O time simplesmente parou de jogar basquete de uma hora para outra. Parecia que estava só querendo gastar o relógio. Meu amigo, tem 5 minutos. Você gasta 20 segundos, 24 segundos por posse. Joga basquete. Essa ordem vem do banco, né? Essa ordem Essa ordem de continuar jogando, não de travar. Tenho certeza que tem um técnico lógico, que pode travar. Sim. Mas essa ordem de continuar no ritmo, ela tem que vir do banco. Você gasta um timeout ali, esquematiza. Lógico que você não precisa arremessos loucos de transição em 5 segundos, mas o time se não você estava tiver dando arremesso 5 segundos antes, ele estava trabalhando a bola. Então, mas se você estiver equilibrado, sim, continue, porque são 10 pontos e você chama o adversário para cima. E um adversário, vamos ser honestos, não tinha mais nada a perder. Não tinha nada a perder, Aí, era bola no Trae Young vai jogar a bola pra cima. Caiu, é não muito caiu. difícil porque o cara tem qualidade também. Você Lógico. tá jogando contra ninguém, né? E eu não Se bem que quero não falar existe ninguém na NBA, E né? eu não quero falar isso pra diminuir o que a Atlanta fez e o que o Trae Young fez, porque foi uma virada impressionante, mas o quanto Boston deu essa... Não deu a Chamou virada. pra cima. O Boston não deu a virada, mas abriu a porta pra Atlanta. Chamou pra cima. E não pode. Você quer ser campeão, você tem que girar a faca. Você tem que fazer o golpe de misericórdia. Você manteve o jogo controlado até o final. Você jogando, Atlanta não tem nenhuma condição de parar o seu ataque. E você para de jogar. E agora você vê o tamanho do problema que você cria. Eu costumo dizer, esse é um problema que você não quer pra você. Não. Porque não é um absurdo Boston perder em Atlanta. Com o Murray de volta, Atlanta embalado, Boston possivelmente abalado. Já deu pra ver, inclusive ontem, que não é o time mentalmente mais Tão forte. forte como era antes, né? Ou como, não sei se já foi, porque ó, isso é o que me deixa puto. Agora eu tô puto também, agora eu vou até falar pulando pra tela também. Isso é o que me deixa puto. Esse é um problema velho do Celtics. Foi assim com o Udoka. Foi assim ano passado. Era pra ter vencido Milwaukee sem Middleton em 5 ou 6. Tirou o pé no jogo 5, perdeu o jogo 5, foi obrigado a fazer milagre no jogo 6. Fora de casa pra sobreviver. Contra Miami. Miami também um pouco desfalcado. Boston também estava um pouco desfalcado, pra ser justo. Jogo 7.
ganhando por 10 pontos, faltando 2 minutos, quase tomou uma virada. Jimmy Butler teve a bola de 3 para virar o jogo nos últimos segundos. Isso é uma coisa que vinha acontecendo antes. Todo jogo era a mesma coisa. O time chegava com vantagem no final, em vez de continuar jogando normalmente, queria gastar o relógio, ficava todo nesses arremessos, esse sidestep 3, né, que o Tatum viciou um pouco até demais pro meu gosto. Tá bravo mesmo, hein, produtor? Eu tô bravo. Tá cornetando até o Tatum. Eu tô bravo, o Tatum foi muito mal ontem, especialmente no final do jogo, mas é o que você falou, pra mim isso veio do banco. A ordem tem que vir do saiu banco. o Udoka, entrou o Mazzulla, que é um cara jovem, sem experiência, e aí aquela coisa, jogando a temporada regular, mesma coisa, o ano inteiro o time tinha dificuldade pra fechar jogo, por esse mesmo motivo de parar de jogar, e tinha dificuldade em jogos que ele enxergava como sendo fáceis. O time jogar, é o que eles americanos falam, jogar no nível da competição, né? Então você tem ali um time que tá jogando, não que o Atlanta não seja bom, mas assim, um time 50-50, que foi a campanha de Atlanta. Boston joga como um time 50-50 contra Atlanta. A gente viu isso no jogo 3, Boston entrou com uma preguiça daquelas. Viu ontem no caso, né, o jogo 5, que eu também achei que entrou com uma preguiça daquelas. Você vê, não tinha uma segunda rotação na defesa. Era uma rotação e parou. O Atlanta conseguiu um monte de bola de 3. Eu sei que uma parte disso é tático, mas uma parte também era preguiça. E aí chegou no final e teve esse colapso. Então assim, ano passado já foi. A desculpa era, esse é o primeiro ano com esse grupo, nessa configuração indo. Estamos aprendendo. Temporada regular, mesmo problema. Vai virar a chave nos playoffs. E agora chega nos playoffs e mostra que não aprendeu nada. Um dia ou 2 dias antes do jogo 5, o Tatum deu uma declaração na entrevista, numa coletiva de imprensa, que foi logo, não lembro se foi depois do jogo 3 ou do jogo 4, que ele falou, olha, ano passado a gente teve esse problema, né, de falta de motivação, perder intensidade, acho que ele falou perder intensidade, mas nós aprendemos. 2 dias depois o cara vai lá e entrega essa vantagem de 10 pontos. Então assim, é um time que não aprendeu com os erros, não está mostrando capacidade de aprender com esse erro, e isso me preocupa muito. Ontem foi o jogo que eu acho que o Boston vai ganhar o jogo 6 e vai avançar. Eu acho que é o mais provável, se não, o jogo 7 em casa deveria ganhar. É um time melhor que a Atlanta, ponto. Ontem é um jogo assim, um time que tem uma falha desse tamanho e não mostra não só a capacidade, como disposição para resolver esse problema, eu não vou confiar mais nesse time daqui pra frente. Mas eu sei que você é um grande torcedor do Boston, reza muito pelo jogo 6. A temporada passada... Eu não quero um jogo 7. Nós já tivemos ali o Dallas mostrando o que pode acontecer no jogo 7, pode dar uma pane geral, a pressão é toda sua. Jogo 7 é loteria, quase loteria. É quase uma loteria, porque do outro lado você tem um Trae Young e sua trupe. Falou que não tem nada a perder. Absolutamente Atlanta, nada. só de chegar no jogo 6, pra mim eles já tiveram sucesso nesse playoff. Sim. Foi uma temporada medíocre, chegou nos playoffs, tiveram um jogo icônico, vão levar os Celtics pra 6, pra 7. Pra mim, isso é o tipo de coisa que a Atlanta vai olhar e vai falar assim, beleza, vamos voltar mais um ano que a gente mostrou que a gente consegue. Boston precisa, não só precisa ganhar o jogo 6 pra mim, mas precisa ganhar de jeito convincente. Precisa fazer 20 pontos de vantagem, articular essa vantagem de novo. Não tô falando pra desprezar a Atlanta, mas assim, um time que quer ser campeão, vindo de um fiasco como foi o jogo 5, precisa virar essa chave, precisa entrar com a intensidade lá em cima e precisa fazer assim, não é só ganhar, é mostrar que aquilo não é a gente é o que a gente vai fazer agora. É o que o Heat tá mostrando. Que é o que o Heat tá mostrando. Se o Celtics entrar e fizer isso, eu fico um pouco mais tranquilo. Eu consigo aceitar que foi um blip, né? Que foi um momento ruim, uma desatenção. Se for uma vitória, não que ganhe, mas se for uma vitória suada, nas últimas posses, apertadas, eu vou ficar bem pessimista contra um time melhor que a Atlanta. Fim da irritação. Pronto. Vamos falar de coisa boa. Bora. Ainda acho que Boston ganha 7, pra deixar claro. Vamos lá. Então agora a gente vai brincar um pouquinho, mestre. Porque é o seguinte, os 3 próximos jogos da nossa listinha aqui, os 3 últimos jogos, jogam literalmente hoje, enquanto a gente está gravando. Certo. Então, não enquanto a gente está gravando, lá depois que a gente acabar, mas o podcast só vai ao ar na quinta-feira, então vocês já vão ouvir sabendo do resultado. Então eu vou falar assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai destacar o que você acha que vai ter acontecido quando a pessoa estiver ouvindo esse podcast. Vambora. Não necessariamente em previsão do tipo assim, não, ganhou fulano, mas assim, como você vê esse jogo que já aconteceu pra quem tá ouvindo, a gente vai brincar de viagem no tempo aqui. E vocês podem depois cobrar nos comentários. Cobrem nos comentários, que agora vai ser um exercício de futurologia aplicada, racional, né, não vai ser chutaço, mas a gente vai entrar um pouquinho assim, o que a gente acha que vai acontecer, que já aconteceu. Okay. Então vamos começar. Você quer começar pela melhor ou pela... Você quer ir logo pra melhor série ou você quer deixar ela pro final? Eu quero começar pelo Lakers. Vamos começar pelo Lakers, então. Vamos deixar a melhor série pro final. Lakers e Memphis. Lakers ganhou o jogo 1 com uma partida impecável. 128 pontos. 128 pontos, impecável, assim. Acho que talvez o melhor jogo que eu vi o Lakers, essa versão do Lakers jogar o ano inteiro. Jamoran perde o jogo 2. Memphis ganha.
Ja Morant volta pro jogo 3, é aquele primeiro quarto bizarro, foi 35-9, o resto do jogo foi administrar. E aí o jogo 4, que pra mim era o primeiro jogo, eu tirei desde o jogo 1, que era realmente o jogo que dava pra tirar uma conclusão, porque o jogo 3 acabou em 15 minutos, em 10 minutos. Jogo 2, sem Ja Morant. Jogo 4 foi disputadíssimo, teve a bola espírita do LeBron pra empatar o jogo no final, teve bola espírita no final da prorrogação, porque ele é o LeBron. E agora Memphis joga em casa pra levar o jogo pra Los Angeles, precisando... Então eu vou no achômetro e não vou nem tanto na tática, não. Vai no puro achômetro? Eu vou no achômetro. Eu acho que o jogo começa equilibrado, Memphis abre, Memphis tá nas cordas total, né? Você vai perder em casa, depois de tudo que se criou, tudo que envolve esse jogo, não vai querer perder, vai abrir uma diferença, a diferença vai ali até começo do quarto período, o Lakers vai ver que não dá para vencer o jogo, começa a poupar seus principais jogadores, principalmente Anthony Davis, para um all-in todo no jogo 6. Eu acredito que esse seja o enredo dessa partida de hoje. O Lakers vai tentar ganhar, porque o quanto antes você terminar com a série, melhor. Mas vai chegar um momento que essa molecada vai travar, vai pôr as asinhas de fora. Você tem o Jackson Jr. que, cara, aquele toque que ele deu no Hashimura naquele momento do jogo, é um absurdo. Ele machuca realmente quem ele ataca e quem ele defende. E vai chegar uma hora que o Lakers talvez sinta isso e seja melhor assim, um olha pra cara do outro. Ou pode deixar a molecada e vão pro tudo ou nada no jogo 6. Teoricamente, no papel, é mais ou menos o que a história nos diz, né? O Memphis vai entrar, sim, desesperado. Babando. Vai pegar um ritmo forte. Lakers sabe que tem o jogo 6, sabe que tá sob controle, tá um pouco mais relaxado. Não é que vai entregar. É esse não, acho que não vai entregar. mais relaxado entrega. Que você falou do Boston. Mas é um pouquinho mais relaxado. Que são 5% que fazem diferença nesse nível de basquete. E aí o Memphis já entra com aquela intensidade, às vezes o Lakers não acerta uns arremessos. Se o Lakers começar acertando arremesso e abrir vantagem, eu acho que o Memphis vai. Sim. Mas eu concordo com você, eu acho que o Memphis vai pegar esse embalo. E aí o Lakers é aquela coisa, não é que vai tirar o pé, não é que vai jogar fazer corpo mole, mas assim, tem o jogo 6 em casa, estamos controlando a série até aqui, não precisamos nos matar aqui. Vamos de boa, mata o jogo 6 em casa. Vai fazer de tudo pra vencer, mas se tiver a primeira possibilidade se abrir a porta, ele vai dar, ele vai retirar os melhores para descanso aí. E é tudo pro outro jogo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se Memphis abrir a porta, o Lakers ficar ali no igual, no não, Grêmio, perde o jogo. Não. Eu acho que perde. Se já chegar, deu pra ver que no mental não tem como. Se chegar empatado no terceiro quarto, eu acho que o Lakers ganha. Né? Já deu pra ver que no mental não. Sabe uma coisa? Não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas sabe o que tá me incomodando muito nessa série? O quê? Memphis tem 3 jogadores. É o Morant, o Bane e o Jackson Jr. Os outros 2 lugares é um Deus nos acuda pra preencher. Em teoria é o Brooks. Sim. Só que o Lakers tá ignorando o Brooks completamente, usando o cara dele pra marcar o resto do time e deixando o Brooks chutar. Saiu pela culatra, né, cara? Saiu totalmente pela culatra. Bom, esquisita, né? Mas é aquela coisa, é assim, quando você é um especialista em defesa, obviamente não são o mesmo que o jogador, mas um Draymond Green da vida, né? Você tem que saber o seu papel no ataque. Sim. E é aquela coisa, cara, falta 2 segundos no relógio, você recebeu a bola livre. Você tem que arremessar, não tem o que fazer. Recebeu a bola com 15 segundos no relógio, chama um corta-luz, roda a bola, ataca a cesta. Você não pode dar o arremesso que a defesa quer que você dê. Então você concorda comigo? O Dillon Brooks, ele é mais que um PJ Tucker. Ofensivamente. Ele é melhor que o PJ Tucker ofensivamente. Ofensivamente, ele é mais que o PJ Tucker. Menos que o Smart. Não, o Smart eu não acho um especialista patamar, em defesa. Eu acho ele um grande defensor. E o outro é o Bobby Portis. Ele... Não, o Bob Portis... Pode ser mais o contrário. É, mais o contrário, sim. E o Bob Portis tem um arremesso mais consistente. Quando ele é acionado. Ele deu uma piorada, mas... talvez assim, o Isaac Okoro, talvez, do Cavs. Mas ele é mais que o... Ele é mais que o PJ Tucker no ataque. Tucker. Mas eu acho que o PJ Tucker sabe o papel dele no ataque melhor do que o Brooks. Na banda você tem que saber o que você quer. Exato. É baixo, Exato. Você não pode ser um baterista querer tocar guitarra. PJ Tucker sabe o que ele tem que fazer. Tô livre na zona morta, tá acabando. Não tá, fica ali. Quando vem o arremesso, eu ataco a cesta, pego o rebote de ataque. Isso. O Brooks é aquela coisa assim, eu vou me consagrar. Ele quer ter o requinte. Ele quer ter o requinte. E o requinte não é dele. E assim, eu acho que falta um pouco de técnico nisso, mas falta inteligência do jogador. Porque o Lakers tá direcionando a bola pra você por um motivo. Se você acertar 12 vezes, vai ter um jogo que você vai acertar 7? Vai. O Lakers tá perfeitamente tranquilo com isso. Exato. Aí falta, acho que mais jogada pra... Beleza, ele recebeu a bola. O que o Warriors faz, por exemplo? Draymond Green não é marcado no perímetro, recebeu a bola na linha de 3. Alguém vem correndo e recebe o handoff. Sim. Sabe o que é o handoff?
Não sabe? Entra lá no canal do Danilo, tem o Ensina Camargo falando o que é handoff pra você. Didático em vídeo, pode procurar lá. Faz um handoff. O que acontece? O jogador que tá marcando o Draymond tá longe demais pra ajudar no Steph. Abraço. Por que você não faz isso com o Bailey? Por que você não faz isso com o Jamoran, que é um cara que talvez não tenha um arremesso, mas ele pode usar isso pra infiltrar em velocidade? E você acha que o Bailey acerta outro jogo como foi o jogo 4? Não, mas também não acho que o... Que também não é nulo, né? Também não é nulo, eu também acho que O Jamoran vai ser um pouco melhor. Explode, É. Jaren Jackson também não teve um jogo bom no ataque, então... mas pra mim esse é o problema do Brooks. Eles têm que jogar o Brooks pela defesa do LeBron, mas ele não tem inteligência pra fazer o ataque fazer funcionar. E o outro é Xavier Tillman. Teve um jogo bom, um jogo ruim. Tá sendo ok, mas ele não pode ser seu quinto cara. Santi Aldama não tá pronto. Rod não tá pronto. Kennard eles estão hesitando em usar por causa da defesa. Eu acho que Memphis simplesmente tá sem resposta. Agora não tem mais ajuste pra Memphis. Agora pra Memphis 3 jogos, 3 vitórias. 3 jogos, 3 vitórias. Vamos fazer o que a gente faz, temos que fazer melhor. Ponto. Eu acho que é isso. Tá? Então vamos deixar o melhor pro final e vamos falar de um jogo que literalmente está acontecendo agora. Está 17-14 pro Knicks na metade do primeiro quarto. Cavs foi uma das sensações da temporada. 3-1 também pro Knicks, perdendo no caso. Jogo em casa que tá rolando. O que você enxerga acontecendo? Eu enxergo o Knicks saindo classificado desse jogo já. Você acha que o Cavs não consegue responder? Não é que não consegue, de repente ganha ali. Ou não vai responder? 3, 5 pontos. É que não consegue. Não, é uma série decidida em detalhes, é uma série que eu via como muito igual. Apostava qualquer um que saísse para mim não seria nenhuma surpresa, mas eu acho que o momento pega bastante. A equipe do Knicks precisa. Honestamente, gostaria muito de ver Knicks, Boston, Lakers, Golden State, isso dá uma audiência para televisão. Com certeza. Que vocês não têm. E pro podcast, possivelmente também. E pro podcast também. São camisas bastante fortes, fortes, grandes, mas eu acho que merece. Acho que o Knicks já vem apanhando aí há algum tempo, né? Com equipes muito ruins. Eu tenho um jornalista que eu gosto muito, que é o TK Kanzler, lá da Band. O torcedor do Knicks ferrenho, toda vez que eu chego, aí o Knicks, ele faz assim. Eu não falo a favor do Knicks. Não, que o Boston já ganhou aí, na época do... Eu sou mimado com o Boston. Mas o Knicks, ele fala assim, pô... E às vezes o Knicks enche... Eu acho que é uma franquia que... Tem sido competente nos últimos anos. Ao contrário à fama, e a fama merecida, eu quero deixar isso bem claro, a fama merecida de incompetência. Nos últimos anos eles têm sido competentes, eu acho que eles estão colhendo os frutos agora, né? Agora, posso falar uma coisa, talvez um pouco maldosa, mas que eu acho que é verdade? O Cavaliers, tirando o Mitchell, tá me parecendo completamente sobrecarregado, overwhelmed, não sei, sobrecarregado pelo momento. O playoff tá sendo um pouco demais pra eles não estão conseguindo jogar o jogo deles. Pode ser, mas deveriam ter se preparado mentalmente para isso. E eu acho que uma bela temporada regular. Uma baita temporada regular, e eu achei que o técnico fez um bom trabalho. Eu acho que o Bickenstaff, que é o técnico, tá tendo uma péssima pós-temporada. Ele não parece tão plano, parece que ele vai testando várias coisas ao mesmo tempo. Em vez de ele... Claro que você tem que testar, mas tem que testar seguindo um plano. Né? Eu acho que ele colocar o Lavert de titular, pra mim, é a maior prova de que ele tá desesperado atrás de alguma coisa. Os jogadores, que são jovens, Garland, Mobley, até o Allen, que é um pouco mais velho, ainda é jovem, tecnicamente, pouca experiência de playoff. Estão me parecendo que estão sentindo os playoffs. Eu não tô falando, esse time não pode nunca dar certo, é um time amarelo, não, nada disso. É jovem, falta de experiência. O Knicks também não tem muita experiência, tem um pouquinho a mais, o Brunson tem mais, já tiveram a série contra a Atlanta, já tomaram uma surra em casa. Mas eu tô sentindo que... Eu achava que isso ia acontecer na temporada regular, não aconteceu, talvez por isso eu tenha largado mão nos playoffs, mas é um time que tá sentindo a juventude pra mim. Não sei se você enxerga do mesmo jeito. Não, sim. Pela experiência. Pra mim quem sair dali tá bem, tá merecido, foram boas campanhas, acho que o Knicks, pela história, nem por esses jogadores que estão ali, gostaria de ver o Knicks passando. Pela história recente, o Cavs ganhou com o LeBron James, o Knicks há muito tempo é muito judiado dessa franquia, aí veio o Brooklyn Nets, ele vai ser agora o time de Nova York e tal. Acho que o Knicks tá bem honesto com uma equipe, o Julius Randle, acho que é um cara sensacional, que realmente vestiu a franquia, você falou do Brunson, que tem experiência, entrou, longe, muito né? bem. RJ Barrett é outro que vem fazendo jogos bastante consistentes, né? Então, eu acho que o Knicks leva essa.
tendo a concordar com você. Eu tô achando que, ao contrário de Memphis, que eu acho que é um time que vai jogar meio no desespero, eu acho que o Cavs não sabe, não vai encontrar esse desespero ainda. Muito novo, muito sem experiência. Não perdeu, não apanhou ainda. Você precisa dessa maturidade. E a gente sabe que, assim, em defesa do Cavs é um time que foi montado não para daqui a uns anos, mas pensando num período de tempo mais largo do que simplesmente a temporada 23. Mas eu tô sentindo o Knicks mais bem treinados para os playoffs, mais preparados para os playoffs e um pouco mais cascudos para os playoffs. Talvez eu esteja errado, talvez o Cavs me surpreenda, realmente consiga a virada, consegue ganhar mais jogo, ainda tem que ganhar no Madison Square Garden no jogo 6 depois, não é fácil, mas tem um mando de quadra ainda, tá jogando em casa hoje. É esporte, né, gente? É esporte. O legal do esporte é que você acha que sabe o que vai acontecer, geralmente você acerta, e quando você erra é uma delícia. Eu adoro. Mas eu também tô com você. Agora vamos falar rapidamente da melhor série de playoffs que eu vi, de primeira rodada que eu vi em uns 8 anos, assim. Desde aqueles Spurs contra Clippers, no meio dos anos 2010. Warriors e Kings, 2-2. Kings ganha o jogo 1 apertadíssimo, o Wiggins teve uma bola de 3 livre pra ganhar, perde. Ganha o jogo 2 com propriedade, Draymond Green suspenso, a narrativa é que Kings tem o número dos Warriors, tá dominando, tá embalado. Warriors ganha o jogo 3 sem Draymond, faz um bom jogo 4, quase entrega no final. Harrison Barnes que jogou no Warriors, foi campeão pelo Warriors, tem a bola de 3 pra fazer 3-1, levando o jogo pra Sacramento, erra. Warriors agora que ganhou 2, agora a pressão tá do outro lado. E o De'Aaron Fox tá com o dedo quebrado. Se a bola do Barnes cai, acabava a série ali. Acabava a série ali e ia ser muito triste a dinastia do Warriors, pelo menos nessa versão, acabar com um erro do Steph, impedir o tempo, né, que não tinha. Sim. Eu achei mais erro do Steve Curry em gastar os tempos, mas enfim. E uma bola do Harrison Barnes, que foi que... Eu fui olhar esse número. Nos jogos 5, 6 e 7 das finais de 2016, então a virada de 3-1 do Cavaliers, você sabe qual foi o aproveitamento em quadra do Harrison Barnes? Qual? 15%. 15%. Mas aquela bola ele tinha que arremessar, né? Não, ele tem, tá acabando o relógio. Ali. Mas assim, ia ser cruel se fosse a bola dele. Eu acho que o Warriors ia ficar muito pistola. Ele ia adorar. Mas eu posso fazer um prognóstico? Pode. Cada um vence na sua casa até o jogo 7. Jogo 7. Golden State pela experiência, por tudo que traz, por Curry, por Draymond Green, por Klay Thompson, Jordan Poole também, que dá para melhorar ainda o jogo desse menino, mas eu acho que por tudo que essa franquia está vivendo nos últimos tempos aí, eu acho que no jogo 7, eu acho que ainda tem mais uma vitória de Sacramento, volta para São Francisco, Golden State vence, nós vamos pro jogo 7 nessa série. Aquela torcida ia ficar ensandecida. Sacramento, Mike Brown, olha o enredo disso. Muito bom, né? Leandrinho, Mike Brown, conhece, Harrison sabe Barnes. o que o Kerr tá fazendo, Harrison Barnes. E no jogo 7, aquele jogo de arrepiado decidido nos últimos 2 minutos, no último minuto, o Golden State com a maior experiência e por ter um gênio, né? Um gênio meio, Klay Thompson também, eu gosto muito desse jogador, mas por ter um gênio, né? Um dos melhores jogadores de todos os tempos, que é o Steph Curry. Sabe o que eu acho? Tá faltando aquele jogo do Klay Thompson na série. Que aparece no jogo 7 de repente. E eu acho que vem hoje. Eu acho que Você acha que é hoje? eu acho que vem então no você jogo mata em 6. Eu acho que o Warriors mata em 6. E eu provavelmente não acharia isso se não fosse o dedo quebrado do Fox. Porque pode ser. O Warriors faz todo sentido. tá defendendo muito bem o Kings. Eles tiraram os Sabonis do jogo, eles tiraram o Huerter do jogo. O ataque do Kings tá muito dependente dessa fase espetacular, a série maravilhosa que tá fazendo o De'Aaron Fox. Se o De'Aaron Fox perde 10% de eficiência, o drible não tá lá, o arremesso não tá lá, o Warriors vai atacar o drible dele, a gente sabe que vai, pode marcar um pouco mais de longe, porque não vai estar tanta confiança no arremesso. Eu acho que numa série onde o Kings tá tão dependente dele, faz muita diferença. Se o Sabonis estivesse melhor, se o jogo de handoff estivesse funcionando, eu estaria um pouco mais confiante no Kings. E você sabe que é aquele tapão na mão, né? Aquela bola que você entra na bandeja que você faz, exato, pra pegar a bola. E o próximo ele vai pensar 2 vezes. Mas se pegar, pegou, né? E então, o próximo ele pensa 2 vezes. Exatamente. Né? Isso pesa. Faz parte. Em situações normais, eu imagino que ele nem jogaria. O Fox. Deve ser. Jogar porque... Mas eu ouvi uma declaração que ele falou que não perde jogo por nada. Exato. Tá? Então, você se viu fosse um também jogo normal, eu acho que ele nem jogaria. Jogo 5, uma série tão disputada em casa, óbvio que ele vai jogar. Eu desconfio da eficiência que ele vai conseguir ter e eu acho que se ele perder, nem que seja um meio passo,
O Kings perde muito com Porque isso. tá muito equilibrado. Exato. Né? E eu ainda acho que aquele jogo do Klay Thompson vem. Então meu palpite é que eles fecham em 6 e o Klay Thompson vai ter aquele jogo hoje à noite no jogo 5. Ria na nossa cara amanhã quando tudo que a gente falar der errado. Pelo menos não, essa última a gente discordou, então um de nós vai estar certo. Um de nós vai estar certo, então já é um consolo. Mestre, onde mais podem encontrar o nosso conteúdo, o seu conteúdo de basquete? No TikTok, pode encontrar Qual é? Danilo.oficial? Danilo.castro. Castro.basquete. Danilo Castro. Danilo Castro.basquete no TikTok. Ele ainda não tá, mas você pode procurar. Ainda não estamos com conteúdo lá, mas em breve. Se antecipa, já segue. Se antecipa, Já já segue lá. E também no Instagram, Danilo.CastroOficial. Exato. E o canal do YouTube, como já falamos, Danilo Castro-basquete. Lembrando que vai ao ar um novo Ensina Camargo, provavelmente na quinta ou na sexta, explicando o que é a defesa em drop e como o Miami Heat tem usado isso contra o Milwaukee Bucks. Fica ligado lá no canal que vai ter bastante conteúdo vindo aí. A gente ainda tá pegando o ritmo, mas você sabe que vai ter. E para finalizar então, vai o último ponto aqui, bate pronto. Miami Bucks. Bucks sobrevive, agora que voltou Giannis? Série aberta, mas 75-25 pro Miami, porque eu vi o Jimmy Butler ensandecido, completamente numa esfera de grau de concentração acima de qualquer coisa. E vai ser muito difícil. Agora os caras acham que dá, gente. 1-3, difícil a vida do Bucks agora, hein? Eu acho que Giannis não vai deixar. Eu acho que Giannis dá um jeito. Por isso que eu falei, eu confio muito nele. 25, acho que dá. É uma equipe que eu gosto muito. Drew Holiday, Giannis Antetokounmpo, Lopes, Middleton. Agora, o Butler gostou. Ou vai ou racha. Ele gostou, né? Ele gostou de... Foi muito bom, ele gosta desse momento. Ele gosta desse momento. Ele é um jogador. Dele é assim. É isso aí. Mestre, sempre um grande prazer estar aqui com você. Fiquem ligados no canal nas redes sociais. Voltamos em breve com mais podcasts. É isso aí. Valeu. Valeu.